Bom dia, estou aqui então para o nosso devocional e hoje nós vamos ler Neemias capítulo 1. A palavra diz assim: Esta é a história de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20 do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, eu, que me chamo Neemias, estava em Suzã, a capital do país. Anani, um dos meus irmãos, chegou de Judá com um grupo de outros judeus. Então eu pedi notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado do cativeiro na Babilônia. Eles me contaram que aqueles que não tinham morrido e haviam voltado para a província de Judá estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali por perto os desprezavam. Disseram finalmente que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido consertados. Quando ouvi isso, eu me sentei e chorei. Durante alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada e fiz a Deus esta oração: Ó Senhor, Deus do céu, Tu és grande e nós te tememos. Tu és fiel e guardas a tua aliança com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Olha para mim, ó Deus, e ouve as orações que faço dia e noite em favor dos teus servos, o povo de Israel. Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado. Os meus antepassados e eu temos pecado. Com os nossos atos temos pecado contra ti, e não temos obedecido aos teus mandamentos. Não temos obedecido às leis que nos deste por meio de Moisés, teu servo. Lembra agora do que disseste a ele? Se vocês, o povo de Israel, forem infiéis a mim, eu os espalharei entre as outras nações. Mas se depois disso vocês voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos, eu os trarei de volta para o lugar que escolhi para ali ser adorado. Mesmo que vocês estejam espalhados pelos fins da terra, Senhor, estes são teus servos, o teu povo. Tu os livraste do cativeiro com o teu grande poder e com a tua força. Ouve agora a minha oração e as orações de todos os outros teus servos que têm prazer em te adorar. Faze com que eu tenha sucesso hoje e que o rei seja bondoso comigo. Nesse tempo eu estava encarregado de servir vinho ao rei. Neemias aqui, nesta época, ele era o copeiro do rei. Era aquele que provava o vinho, servia para o rei, né, o cálice na mão dele. Aqui, o que nós podemos compreender? Neemias, quando um irmão passou por lá, ele fez algumas perguntas para esse irmão, né? Como estava a situação daquele lugar, como é que estava o muro, como é que estava a cidade, quem estava lá. Então, para nós compreendermos as situações que se levantam na nossa vida, as tempestades que se levantam, nós precisamos fazer umas perguntinhas básicas para nós mesmos. Nós precisamos descobrir aonde está a raiz do mal. A palavra diz que a maldição sem causa não se cumpre. Então nós precisamos detectar a causa. Onde entrou? Aqui, após o Neemias fazer aquelas perguntas, ele chorou, mas ele analisou a situação. Ele refletiu e ele observou que o povo foi para a Babilônia pelos seus pecados, pela desobediência, por não servirem a Deus, por não obedecerem a Deus, eles foram infiéis, como ele mesmo lembrou aqui na palavra, ó.
Lembra agora do que disse a ele, ou seja, para Moisés, que Moisés passou para o povo, ó, se vocês, o povo de Israel, forem infiéis a mim, eu os espalharei entre as outras nações. Deus, ele não paga aquilo que a gente faz com a mesma moeda. Se o povo foi infiel, ele não foi infiel, ele se manteve fiel, ele é Deus. Ele vela pela sua palavra para que ela se cumpra na nossa vida. O Neemias, ele compreendeu o porquê que eles haviam sido espalhados, o porquê que ele estava aqui, o porquê que os outros foram para a Babilônia. Eles estavam espalhados porque eles deixaram de adorar a Deus, de servir a Deus, serviram a outros deuses, se prostituíram para outros deuses e esqueceram do Deus único e verdadeiro. E Neemias disse mais, mas se depois disso, o que Deus havia dito, né? Que se eles fossem infiéis, Deus os espalharia. E ele disse ali, ó, mas se depois disso vocês voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos, eu os trarei de volta para o lugar que escolhi para ali ser adorado. Você já analisou isso? Em que circunstância da tua vida você deixou de adorar, você deixou de buscar? Qual foi a portinha que foi aberta? O porquê que esse mal entrou ali? Então aqui, toda a realidade ali, através das perguntas do Neemias, né? Ele poderia já saber o que tinha acontecido lá, mas ele precisava fazer uma análise dos fatos. E por isso ele perguntou para alguém que de fato vivia lá. Uma das maiores lições que nós aprendemos com essa passagem é que nós devemos realmente procurar saber a real situação das tempestades que estamos enfrentando. É necessário esse diagnóstico e até mesmo aprofundar ainda mais a busca pelo cerne do problema. Não se atento à conjuntura atual, mas investigando a causa do problema. Como entrou isso? De que forma? Por quê? Muitas vezes temos medo de saber a real situação, pois ao sermos confrontados com a verdade, podemos descobrir coisas que não nos agradam. Assim é numa sessão terapêutica. Nós começamos a perguntar, analisar, fazer uma investigação para saber o porquê que aquela pessoa está enfrentando aquela situação, o porquê que ela vive bloqueada, paralisada, o porquê que ela não consegue dar passos, o porquê que ela não consegue liberar um perdão. Tem uma causa, tem uma raiz. E muitas vezes aquilo fica engavetado, escondido lá no fundinho do nosso inconsciente, para que isso não cause dor, mas é algo que não foi resolvido, foi um problema que não foi solucionado, e isso gera gatilhos. Quando a pessoa passa por uma situação em que ela viveu lá atrás que causou a dor, gera um gatilho nela. Situações que às vezes ela entra em desespero, ela não sabe como ela vai agir, porque isso foi algo que não foi consertado, não foi curado. E todo o processo de transformação da realidade inicia-se com perguntas, não questionando a Deus, mas nós, o porquê que isso aconteceu. Então procure saber o que está acontecendo na sua vida espiritual, na sua vida emocional, na sua saúde financeira, né? Na sua vida financeira. Descubra onde você está errando, seja ousado para fazer as perguntas certas. Mesmo, né? Mesmo que sabendo que as respostas serão amargas e que poderão confrontá-lo de uma forma até mesmo dolorosa, mas seja corajoso.
como Neemias reconstruiu os muros da cidade de Jerusalém e devolveu a esperança. Faça que a razão do seu problema seja o combustível para você lutar e superá-lo. Revista-se de fé e coragem. Deus ele disse para Josué: então somente levanta-te, tem bom ânimo, eu sou contigo. Tenha coragem, tenha fé, prevaleça, permaneça firme no propósito, permaneça firme no propósito que Deus te chamou, no propósito que Deus te designou. Aqui, Deus levantou Neemias. Se você quiser ler os capítulos seguintes, você vai ver que o rei liberou ele. Quando ele disse ali, nesse tempo aqui, no 11, ouve agora a minha oração e as orações de todos os teus servos que têm prazer em te adorar. Faze que eu tenha sucesso hoje, que o rei seja bondoso comigo. Gente, esses dias que ele ficou ali chorando, se consagrando a Deus, revendo, achando a causa, ali, quando ele pediu perdão e ele disse: Senhor, ouve a minha oração e é daqueles que têm prazer em te servir, e guardar a tua palavra e andar no teu caminho. A palavra diz que quando o justo clama, Deus ouve. E Deus ouviu o clamor do Neemias. O rei liberou ele para ir reconstruir os muros. O rei liberou madeira. O rei abençoou a ida dele. Liberou ele para ele fazer toda a reconstrução dos muros. E depois ele pôde retornar à sua função de copeiro. Por que o rei liberou ele? Porque ele estava fazendo aquilo que agradava a Deus, a direção que Deus deu para ele. E o rei se voltou, liberou, por quê? Porque aquele homem ali entendeu que todos eles pecaram. Seus pais, seus avós, seus bisavós, eles foram todos seguindo os exemplos. Deixaram de buscar a Deus, deixaram de se consagrar. E então esse homem fez uma análise da sua vida, uma análise do que aconteceu com o povo. Ele não culpou a Deus. Ele lembrou da palavra que Deus havia dito através de Moisés, que se eles fossem infiéis, Deus os espalharia. Mas se eles se voltassem, Deus os resgataria novamente, os levaria de volta para o lugar da onde eles foram levados cativos. Deus queria que eles voltassem para Jerusalém. E foi assim que aconteceu. Mas esse homem precisou se analisar. Ele precisou reconhecer a sua culpa, o seu erro, o seu pecado. E isso muitas vezes dói. E a pessoa não quer ser confrontada. Ela não quer admitir que ela errou. Ela terceiriza culpados, ela joga a culpa em alguém. Foi a minha mãe, foi o meu pai, foi o meu ex-marido, foi o fulano, foi o ciclano, foi o chefe, foi o vizinho. Ela não admite a sua parcela de culpa. Ela não admite reconhecer aonde ela errou. Neemias, ele achou o fio da meada. Quando ele lembrou dessa palavra, quando o Espírito Santo trouxe a memória dele, essa palavra, ele entendeu o porquê que o povo foi espalhado e o porquê que o povo foi levado cativo para a Babilônia por 70 anos por desobediência. E ele orou e o desejo que ele tinha de ir lá reconstruir os muros da cidade era o desejo do coração de Deus. E Deus proveu tudo para ele e os muros foram restaurados novamente. Saber a raiz do nosso problema é fundamental no processo de restauração. E nós podemos agir de forma assertiva e coerente, como Neemias.
Por mais dolorido que seja, analisar a realidade para tratar as feridas, precisamos diagnosticar o problema e a partir de então iniciar o processo de cura e reconstrução. Peça a Deus que lhe conceda sabedoria para discernir e transformar a sua realidade hoje. Nós precisamos, como diz aqui, saber a raiz do problema para que a gente possa passar pelo processo de restauração. Eu preciso voltar, por isso que nós, terapeutas, começamos a fazer uma análise, começamos a fazer perguntas, fazemos com que a pessoa vá voltando lá na sua infância, para que ela possa identificar onde entrou, como aquilo se gerou, o porquê dos bloqueios, o porquê que ela vive travada, paralisada, para que assim, quando ela, junto conosco, identifica o problema, por mais doloroso que seja o processo, se ela quiser reconstruir, ressignificar a sua vida, ela vai precisar mexer nas feridas, curar aquela ferida, para que ela cicatrize, para que ela olhe, veja a cicatriz e diz: eu superei, eu venci. É assim que as coisas funcionam. Então não adianta nós irmos empurrando com a barriga, como se diz, não adianta eu fazer vista grossa, não adianta eu terceirizar a culpa. Eu tenho que admitir o meu erro, orar e dizer: Senhor, me mostra aquilo que está em oculto, me mostra onde eu preciso mudar, onde eu preciso de cura, onde eu preciso de ajuda, onde eu preciso de restauração. Mas tenha coragem para quando Deus lhe mostrar onde precisa ser tratado, nós precisamos aceitar que nós temos estas falhas, que nós falhamos, que nós erramos, que nós não somos perfeitos, mas que nós precisamos ser transformados. O nosso pensamento precisa ser transformado, a nossa vida precisa ser transformada, ser reconstruída, ser restaurada, poder olhar para trás, ressignificada a nossa história, a nossa vida, poder olhar para trás e ver que aquela cicatriz hoje você vai poder usar para ajudar outra pessoa, curar outra pessoa que também passou por uma situação igual ou pior que a sua. Então não adianta nós julgarmos os outros. Aqui Neemias ele sentou e fez uma análise dele e do povo de Israel. Ele pôde analisar o porquê que eles foram parar num cativeiro babilônico, porquê que eles foram espalhados por outras nações, quando o Espírito Santo trouxe a memória que foi por causa do pecado deles e dos seus antepassados. Aquele povo, aquele homem, pediu perdão. Aqueles que oraram, como Daniel no cativeiro, que também reconheceu que ele estava ali, que não era pelo erro dele, mas pelo dos seus antepassados, que deixaram de buscar, que deixaram de louvar, que deixaram de adorar ao único e verdadeiro Deus. Eles pagaram o preço da sua desobediência. E assim é até os dias de hoje. Eu sei que o salário do pecado é a morte, por que eu vou pecar? Se eu sei que isso vai me afastar de Deus, o porquê que eu vou ceder à tentação? Então nós devemos ter a consciência de que todo erro tem uma consequência, que toda escolha tem uma consequência. Tudo que o homem plantar, isso certamente colherá, é o que está escrito na palavra de Deus. Tudo que eu plantei, eu vou colher. Se aquele povo plantou desobediência, eles colheram o quê? O fruto da desobediência.
eles foram espalhados por outras nações. E assim é na nossa vida. Nós precisamos identificar a causa, a raiz do mal, pedir para Deus uma direção, anular maldições, reconhecer o nosso erro, a nossa culpa, nos consertarmos com Deus e com as pessoas que nós ferimos, com pessoas que foram feridas por palavras, por atitudes, gestos nossos, inconscientemente ou conscientemente. Precisamos ter a humildade de reconhecer a nossa culpa, a nossa falha, de pedir perdão, para que a gente possa passar pelo processo de reconstrução, ressignificação da nossa história, da nossa vida. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que elas venham abrir o seu coração, identificar onde aquele mal entrou, que elas façam como Neemias, que elas se voltem a Ti, que reconheçam os seus pecados, que confessem a Ti, para que o Senhor possa lançar no mar do esquecimento, para que essas pessoas tornem ao caminho a Tua presença e venham desfrutar do melhor que o Senhor tem. Que os muros das suas vidas possam ser restaurados como os muros de Jerusalém, em nome de Jesus. Esta é a minha oração e que Deus abençoe a tua vida grandiosamente.